Maravilha, mais um podcast, mais um episódio, podcast em trânsito. Eu, professor Carlão, e meu amigo, irmão e sócio, Paulo Botelho. E aí, Paulo, fala aí. Beleza, cara? Beleza? Bom, pessoal, prazer estar aqui de novo, mais um episódio. E com um convidado muito especial, né, Carlão? Muito especial, é um cara que eu admiro de verdade, ele sabe. É professor, psicólogo, escritor, tem experiência como agente da Autoridade de Trânsito, lá de Porto Alegre, Rodrigo Vargas. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, fico lisonjeado, né, honrado pelo convite. E que bom que tá mais pertinho, amigo, agora, né? Em Santa Catarina, talvez a gente possa fazer mais vezes esse bate-papo. Com certeza. Quanto tempo de Porto Alegre para cá? Eu saí de casa por volta das 3, acho que deu umas 6 horas. O 5, tempo é esse horas, mesmo, né? Mas, antes da gente continuar esse bate-papo, a gente precisa, de verdade, agradecer aos colaboradores, parceiros, patrocinadores desse projeto. Primeiro, eu gosto de falar, eu sou parceiro EAD Blue Data e é graças à EAD Blue Data que esse projeto aqui se concretizou. A EAD Blue Data é uma plataforma que vende cursos especializados, mas a plataforma vende diretamente para o cliente? Não. Você pode se tornar parceiro e revender os cursos para a plataforma. Não tem nenhum tipo de risco. Você só paga para a plataforma se vender. Se não vender, não paga nada, mas com certeza a margem de lucro é tão interessante que com certeza faz muito sentido. Eu estou deixando aqui na tela, em algum lugar, vamos comprometer ali o editor. Aqui, ó, o QR Code aqui. Para você se cadastrar, preenche lá o formulário, coloca lá no campo de observações, ó, vindo o podcast, que a equipe da EAD Blue Data vai entrar em contato com vocês para te mostrar como é que funciona. Com certeza vale muito a pena. Bom, e temos também nosso parceiro e amigo Antônio, da editora Águia, que é conterrânea lá do nosso amigo Rodrigo, né, de Porto Alegre também. O Antônio, como sempre deixa aqui, a gente mostra aqui os manuais de bolso, né, que a gente chama, que é todas as infrações do código nesse manual aqui, mas o forte da editora é os manuais de cursos especializados, primeira habilitação, simulados e outras atividades que se usam muito em sala de aula e para cursos, né? Então, para você que quer conhecer os materiais da editora Águia, o QR Code vai estar aqui também e entre em contato lá que eles vão atender muito bem. Maravilha, um abraço para Antônio, editora Águia. E, por fim, não menos importante, a Azapay. O Azapay é uma grande parceira porque ela confia nesse projeto e a Azapay é um aplicativo totalmente gratuito que, a partir da placa do seu veículo, você pode consultar gratuitamente também. Baixa o aplicativo gratuitamente, faz as consultas gratuitamente, ela identifica se tem débitos no teu veículo, pode ser carro, ônibus, caminhão, não importa. E se você identificar algum débito que porventura não saiba, a Azapay, através do seu cartão de crédito, faz o parcelamento em até 12 vezes. Se você quiser ter uma economia nas taxas do aplicativo, você pode usar nosso cupom Trânsito20. Zapay, se inscreve assim, ó, Z-A-P-A-Y. Eu confio. E aí, vamos lá? Vamos então. Rodrigo, prazer te conhecer pessoalmente. A gente já te conhecia pelos artigos e as publicações que tu faz, né? É o intelectual, viu? É sempre referência quando é artigo, principalmente na área de psicologia aí. Então, já conheci um pouquinho do que tu escreve e é um prazer aqui estar te conhecendo pessoalmente, né? Acho que eu vou deixar essa entrada e essas boas-vindas para quem já é teu amigo, já te conhece, para poder já estar bem confortável, mas a ideia aqui é bater um bate-papo, é trocar uma ideia, trazer um pouco desse conhecimento, da tua vivência para quem nos assiste aqui, tá bom? Beleza. Às vezes a pessoa pode estar dizendo assim, toda vez fica assim, nessa babação com os convidados. Mas não é real, né? Senão não seria convidados. Para ter ideia,
Eu ministro uma disciplina na Faculdade Exuda, Trânsito e Direitos Humanos. O trabalho dos meus alunos de conclusão são sempre artigos de Rodrigo. Então, tá mais do que comprovado, né? E eu já fiz muito material com o Rodrigo. Quando eu falo material de live, participei do canal dele, ele participou do meu, já fiz uma entrevista com ele. Boa parte do que a gente vai conversar hoje tem um pouquinho daquele bate-papo da gente. Só que uma vez eu participei do canal dele e ele me fez uma pergunta. Quem é Carlão na fila do pão? E eu quero que tu até explique essa pergunta, como ela nasceu lá nas tuas lives. E depois que tu explicar, me fala quem é Rodrigo Vargas na fila do pão. Claro. Eu fiz uma série de lives, né? Que virou um podcast também depois. Que eu abandonei temporariamente, tenho que retomar esse projeto. E ela era dividida em alguns quadros, né? E o primeiro quadro era justamente esse, né? Onde o convidado se apresentava, né? E a minha proposta nesse programa, né? Digamos assim, era fazer uma coisa mais descontraída, uma conversa mais informal, mais leve, assim. Então, todos os quadros tinham algum quê de humor, assim, né? E, inclusive esse, né? Que o convidado se apresentava, era quem é fulano na fila do pão, né? Então, começamos, né, por mim, o Rodrigo na fila do pão. Ele é agente de trânsito, né, originalmente, na EPTC, que é a Empresa Pública de Transporte e Circulação. Desde 2009. Oriundo do transporte público também, né? Antes de me tornar agente, eu era cobrador de ônibus na empresa pública. Isso eu não sabia. Eu fui cobrador de ônibus 4 anos. Então já vinha do trânsito, né? Antes mesmo de trabalhar com trânsito. Em 2014 me formei em psicologia e no ano seguinte fui convidado a fazer parte do setor de educação, né? Desse órgão gestor de Porto Alegre, do trânsito de Porto Alegre, no qual eu trabalho até hoje, né? Que é a Coordenação de Educação para a Mobilidade, da IPTC. Na época que me formei, né, em psicologia, fatalmente uni o útil ao agradável, né? Quando chegou ali ao final do curso, tive que escolher o assunto para o trabalho de conclusão. Eu digo, é trânsito, né? Não tem como fugir disso, né? Já tinha toda aquela trajetória, aquela caminhada, né, na área. E desse trabalho de conclusão advém o meu primeiro livro, né, que é o Efeito Transformers em Trânsito. Vamos falar dele. Vamos falar dele mais adiante, que é um ensaio sobre a humanização da máquina e a mecanização do humano, né? Uhum. E o meu orientador, a gente falava de instrutor antes aqui, o meu orientador me alertou na época, né? Cara, esse trabalho ele vai te abrir muitas portas ainda. E eu fiquei com aquilo assim, no subconsciente, assim, tipo, esse cara tá falando besteira. Que massa, né? Quando alguém confia, né? Mas ficou aquela coisa reverberando, assim, lá no fundo, assim, E aí me formei, enfim, fui logo depois para esse setor de educação que eu trabalho e conheci, né, um amigo que é escritor, que coincidentemente ele é esposo de uma colega minha, que na época ele postava alguns artigos no portal do trânsito, inclusive, lá, nosso amigo Celso. E aí eu conversei com ele, escuta, como é que faz para, né? Pediu o caminho, né, das pedras ali. Ele disse, não, fala com o Celso, assim, assado, me passou contato e tal. Mandei e-mail para Mariana. Até então tu não conhecia Celso? Não conhecia. E aí o pessoal me respondeu super solícito, super abertamente, assim. E aí comecei a pegar esse meu trabalho de conclusão e desmembrar os capítulos em artigos. E comecei a mandar. E aí um certo dia eu digo, cara, isso aqui dá um e-book, né? Porque tá pronto já, né? É só eu
transformar ele num PDF, botar uma artezinha, uma capinha bonita. E transformei em e-book, comecei a vender aquilo, né? E aí aquilo começou a ter procura e tal, e daqui a pouco o pessoal começou, não tem físico. Eu digo, opa, peraí. Opa, tem mercado tem aí. mercado, né? E aí, isso foi em 2015, né? A partir de 2015... Eu comprei o e-book em 2017. Na verdade, 2017. 2017 eu comecei a mandar artigos para o portal. E aí formatei esse e-book. 2018, se eu não me engano, 2018 eu publiquei a versão física dele. Né? Aí, minha pergunta. O que é o efeito Transformers e Trânsito? E como é que tu chegou a essa, entre aspas, conclusão? Essa conclusão. Então, eu sempre costumo explicar, né, sobre esse trabalho fazendo uma analogia de uma grande avenida, né, de mão dupla, na qual, num lado dessa avenida, tu tem o ser humano, né, um ser humano cada vez mais frio, mais distante, mais antissocial, né? Um ser humano que preocupado cada vez mais só com o próprio umbigo, né? Um ser humano cada vez mais individualista. E no outro lado dessa via tu tem o automóvel, né? Que de mera ferramenta, mera máquina, né? Com o advento da inteligência artificial, da robótica, enfim, está cada vez mais integrado com a cidade, né? Com a cidade, com os outros usuários, com os outros modais. Uma máquina que está cada vez mais preocupada com a segurança, né? Não só dos seus ocupantes, quanto dos demais usuários da via. Né? Comportamentos esses que tu deveria ter de um ser humano, né? Em tese. Né? Então parece que, em contraponto a esse ser humano cada vez mais mecanizado, tu tem uma máquina cada vez mais humanizada, né? Até pelo sentido midiático também, né? Quando se atribui qualidades, né, a essa máquina e qualidades humanas muitas vezes, né? Então, e essa observação ela surgiu de uma situação muito recorrente que eu já observava desde lá quando era cobrador, né? Quem nunca, ao sair de uma garagem ou fazer uma conversão, né, não ligou o pisca ali, né, o indicador, e ficou mofando ali, esperando uma alma caridosa, né, dar a vez para tu entrar. Mas me parecia, né, através dessas observações, que quando tu simplesmente baixa a janela e põe a mãozinha para fora, assim, parece que as pessoas, ali dentro tem uma pessoa, né? Não é um carro preto de tal marca, de tal modelo, é uma pessoa que está ali. Né? Eu notava isso no próprio ônibus, né? O ônibus, quando tinha que fazer alguma manobra, uma conversão, sair de um corredor exclusivo, né? Era uma das atribuições do cobrador fazer aquele sinal, assim, né? Com a mãozinha na janela, assim. E eu notava, né, que as pessoas parece que se compadeciam. O ônibus está querendo sair, né? Então, como um simples gesto, parece que humaniza o trânsito, né? Parece que toca as pessoas, parece que... E é interessante, Rodrigo, eu não sei se aqui no Sul é comum essas expressões, mas eu percebia lá que as pessoas fazem assim, cuidado com os carros. É tipo, tá vindo, a bicicleta, o ônibus. Não se fala assim, presta atenção no condutor. É tipo, o ônibus está vindo. Vai logo que o ônibus está vindo. É tipo assim, tá vindo uma máquina incontrolável. Você precisa correr. Né? Então, eu acho que tem muito do que tu tá falando, porque assim, é como se nas relações, no convívio social, na via pública, o veículo, especialmente o automóvel, né, ele ocupa um papel que é como se ele fosse 100% autônomo. Totalmente... uma entidade... É uma entidade, Pois viva.
E eu gosto muito de me debruçar nessa coisa da linguagem, né? Além de psicólogo, eu sou programador neurolinguista também. Então, é uma coisa que me pega muito, assim. Às vezes eu fico pensando a respeito disso, até expressões que as pessoas usam, né? Por exemplo? Aquelas do tipo, fiquei sem gasolina, tô sem sinal, né? Se referindo ao celular. Ou, bateram em mim no trânsito. Como assim bateram em ti? Alguém te tirou do carro? Bateram em Guto 2 vezes. Não, bateram no carro, né? Não, mas... Mas é que o carro claro. toma uma eu nunca tinha parado uma corporeidade, nisso, né? Então, eu tô fazendo essa brincadeira. Bateram em Guto 2 dias seguidos, pô. Só que não bateram nele, né? Tava o carro estacionado. Ou o tal carro me fechou. Não é ao carro, né, que ele fechou, é a mim. Né? Eu sou o carro. Né? Quando eu entro, eu me aglutino àquela máquina. Então, esse tipo de coisa. E no trabalho de conclusão do curso, assim, tu conseguiu apontar algum caminho, tipo, para próximas pesquisas e então, tudo mais? essa, para ser honesto, essa foi uma das grandes críticas, né, da minha banca, né, dos meus professores que me avaliaram. Porque eu acabei abrindo um leque muito grande de apontamentos. E não tem como encontrar as respostas, né? E é difícil porque é um fenômeno muito complexo, né? O trânsito... Na verdade, eu falo muito mais do que trânsito, né? Nesse livro, né? Eu falo sobre... olha a pretensão da pessoa, né? A minha pretensão é falar sobre quem somos nós, né? Não só no trânsito, mas a nossa relação com a máquina, com a tecnologia, né? Que o ser humano é um ser tecnológico, né? Desde sempre, né? Não a partir do advento da robótica ou da informática, não. Lá na era das cavernas a gente já era tecnológico. A partir do momento que tu pega uma pedra, lasca ali e inventa uma arma para tu aprimorar a tua capacidade de caça, isso é uma tecnologia, né? Ou tu tira a pele de um urso para se cobrir no inverno, isso é uma tecnologia, né? Então é algo inerente ao ser humano, né? E esses dias eu falava até com a Bruna, minha esposa. Na verdade, eu contava para ela de uma conversa com a minha filha, com a Isabela, né? A gente estava falando sobre a escola e a Isabela dizendo que não gostava de história. Eu não gosto de história, pai. Eu digo, mas por que não? A história é uma coisa tão boa, né? Ela, porque o que interessa saber do passado? Eu sabia que tu, estudando o passado, tu tem como prever o futuro? Ela, como assim, pai? Porque a história é cíclica, né? Muitas coisas se repetem. E a partir do momento que tu conhece as coisas que aconteceram no passado, a forma que as pessoas se comportaram no passado, a tua probabilidade de prever isso no futuro aumenta, né? Então, quanto mais tu conhece o teu passado, mais chance tu tem de prever o teu futuro, né? O futuro... Isabela é a de 12 ou a de 18? É a de 12. A de 12. E eu falo muito de história também, né? Nesse trabalho, assim, né? Faço um apanhado, assim, de toda a história da humanidade, assim, né? Como é que o homem chegou aonde chegou para ter o trânsito que ele tem, né? Porque quando a gente procura um terapeuta, né? Geralmente, né, invariavelmente, os problemas que a gente tem são da ordem do autoconhecimento, né? Então, para eu me conhecer, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que estudar a minha história, né, o meu passado. E para eu conhecer quem é o ser humano, da mesma forma, eu tenho que estudar o passado do ser humano, para conhecer quem é esse ser humano e para tentar prever, né, como é que ele vai se comportar de aqui adiante. E olha que interessante, Rodrigo. Tu falou de história aí, eu lembrei, na minha dissertação, eu cito um pouco os autores que falam da história do automóvel. E o que é interessante? Quando eu cito a história do automóvel e falo da invenção da roda, está condizente com a história do automóvel. Só que alguns autores, na minha revisão bibliográfica, falam
da história do trânsito a partir da invenção da roda. Por quê? Porque para esses autores é como se trânsito fosse o deslocamento de veículos. E, na verdade, trânsito é as diversas formas que as pessoas se deslocam, né? E aí, predominantemente, nos grandes centros urbanos, são através de veículos. Então, isso reflete talvez um pouco esse histórico do automóvel, principalmente o automóvel, mas também nas últimas décadas a motocicleta com mais força, de acabar se confundindo veículo via com, na verdade, trânsito, a movimentação de pessoas, inclusive caminhando, né? Então, eu gosto muito de falar sobre a história, e eu concordo muito contigo, e se a gente observar a história da relação das pessoas com os veículos, a gente entende muito do que a gente vê hoje em dia. E tem uma coisa que eu adoro falar, é do marketing do carro, né? E eu quero que tu fale a tua visão sobre isso. E só para contextualizar rapidamente, o marketing do carro é como o veículo, especialmente o automóvel, é vendido, o marketing dele. Que pode explicar muito dessa coisa de, eu troco de carro a cada 2 anos. E, tipo, eu nunca tô... Eu brincava muito em sala de aula, eu me lembrei de 2 coisas. Uma das brincadeiras quando eu dava treinamento para taxista era dizer o seguinte, ó. Isso eu não combinava com ninguém, tá? Eu dizia o seguinte, inclusive, o pessoal gosta tanto de carro que eu fiquei sabendo que tem um aluno aqui, eu não sabia de nada, mas sempre funcionava. Tem um aluno aqui que alisa mais o carro do que a própria esposa. Aí eu soltava essa brincadeira. Aí, inevitavelmente, apontavam para alguém. E a outra brincadeira que eu dizia é o seguinte, eu falava assim, eu, por exemplo, trabalhei muito para ter o carro que eu tenho. Vocês sabem qual é a Evoque da como é? Land Rover, né? Land Rover. Vocês sabem qual é? Aí todo mundo... Eu disse, não, mas esse não é meu carro não, tá? É um Corsa o meu carro. E aí eles riam lá na hora, aí eu perguntava, mas para aí, imagina se eu tivesse chegando aqui no Evoque ou chegando no meu Corsa 2005. Será que a imagem que vocês teriam a meu respeito mudaria? E todo mundo, era um ponto de reflexão para isso. Aí eu quero que tu fale. Eu vejo muito isso, só para emendar a coisa. Hoje em dia, com o meio, com a rede social, com as influências, né? Cara, é muito comum tu ver assim, ó, tal carro é o carro do corretor. Né? O BMW é o carro do corretor, o Porsche é o carro do influencer. Eles estão associando tipos de carro, modelo de carro, ao tipo de profissão. É o carro de tiozão, o carro de playboy, o carro de magal, então, o carro de guriazinha. Entra nessa que o Carrão falou agora, né? Tipo, quando eles vão falar... Eu trabalho com vendas também, né? Então, eu acompanho muitas coisas de vendas, né? Tipo, influenciador falando que tu tem que... Resumindo é isso, tá? Tu tem que se endividar pra ter o carro pra te vender. Então, tu é corretor, tal. Tu é corretor de imóveis, né? Tens que ter o carro tal. Porque daí tu vai fechar mais negócio. Tá ligado? Felipe Tito, que é ator e hoje empresário, ele já falou em algum podcast que ele, comprou um carro que ele não podia, mas que ele passou a fechar mais contratos com marcas grandes por causa do carro que ele chegava. Sim. O que me faz lembrar, quando eu era consultor para município, eu chegava no município e uma vez eu fui com um amigo meu, ele dizia o seguinte, estaciona longe, porque era um Corsa 2005, apesar de ser não novo, mas bem cuidado, mas era um Corsa 2005. E a gente estava falando aí, vamos dizer, a gente estava em 2015, 2016, e ele dizia, porque aquele carro não era compatível com o cara que ia trazer a solução para o município. Enfim, falamos até demais. Sobre tudo isso, o que é que tu pensa, Rodrigo? Me fala aí. Olha, o carro, ele é um totem de significados, né? Ele não é puramente uma ferramenta de locomoção. Né? Tem essa questão da cumplicidade, né? do reconhecimento, né? Do que o carro representa para mim,
das características que eu tenho dele e de que ele tem de mim, né? Ou do que eu quero passar para as pessoas que eu tenho, né? Então tem tudo isso, né? Como a gente falou, tem carro para públicos específicos, né? Carro para mulher, carro para homossexual, tem carro para senhor de meia idade, senhor da terceira idade, tem carro para família, tem carro para solteiro, né? Tem carro para todos os públicos, né? Isso porque... Desculpa te interromper. Eu lembro que quando eu fui lá em Porto Alegre, acho que foi ano passado que a gente gravou lá, tu estava sem carro. Tava sem carro. E como é que tá a tua condição hoje? Então, na verdade, a gente morava bem próximo ali, né? Num bairro bem central, que sempre foi um dos meus grandes sonhos, né? Justamente para não precisar de carro, né? Ali eu fazia tudo andando, ou de bicicleta, tinha, né, tudo que eu precisava, um raio de 15 minutos andando, né? Só que a minha esposa, infelizmente, não se habituou ao bairro, né? Por quê? Porque ela trabalha no centro da cidade já. Então ela disse que saía do trabalho, chegava em casa e parecia que estava no trabalho ainda, porque era um bairro central, então tinha todo... né, eu imagino. Então ela ficou 2 anos naquela coisa assim de não desligar do trabalho nunca, em função do bairro, e ela disse, não tô aguentando mais, eu quero voltar para a Zona Sul. E aí no início do ano agora a gente voltou para a Zona Sul. E aí eu tive que comprar um carro de novo, né? Porque ficou complicado. Mas comprei um carro bem velhinho, lá um 2008 lá. Mas tu estava falando que cada perfil de público, o tiozão, era um carro, eu te atrapalhei. Isso. Não, e é justamente isso, assim. E eu lembro que numa das nossas conversas a gente até falava a respeito disso, assim, uma frase até do Carlão que eu nunca esqueço, sobre pagar por experiências, né? Não por coisas, né? E isso é uma coisa assim que eu trago muito assim, né, para minha vida, assim. Procuro trazer muito para minha vida, porque eu acho que independente do modelo de carro que tu tenha ou que tu não tenha, né, tu tem que procurar pagar, né, algo que seja condizente com a tua possibilidade, né? Não vai pagar um carro de 300 mil ganhando um salário mínimo por mês. Né? E muitas vezes... Só para mostrar para as outras pessoas que tu... Não é porque você precisa. Não. Eu tava vendo um debate, aí o cara tava falando assim, se tu tem 100 milhões na tua conta ou tu tem 1 bilhão, é muita diferença. Sim. Mas na tua vida vai ser uma diferença mínima das possibilidades que tu tens. E eu penso a mesma coisa. Aí na hora eu associei ao carro. Tipo assim, hoje eu tenho um Fox 2014, já tá quase na hora, acho que mais de uns 2 anos eu devo trocar aí para uma coisa, porque ele já começa a quebrar um pouquinho. Mas, tipo, se tu tem um carro, eu não vou falar um carro popular, mas vamos dizer um Corolla 2020, vamos supor, eu acho que tu não precisa de uma Porsche. A não ser que tu queira outras experiências com ela. Porque você gosta de ver as pessoas olhando quando você passa, coisas desse tipo. Mas do ponto de vista de deslocamento, conforto, segurança... Eu tenho uma frase que eu uso muito também, que eu espero estar vivo para ver o dia que um carro tem a mesma importância para as pessoas que uma chave de fenda. Ou seja, uma simples ferramenta. Né? Porque é uma simples ferramenta. Né? É uma ferramenta de locomoção, mas é uma ferramenta. Agora, se tu tem uma chave de fenda, né, com um cabo comum ali, né? Agora uma outra com cabo emborrachado, né? Folhada a ouro, com as tuas iniciais ali, né? Bordado e tal. Lá na tua região lá tem bastante isso com equipamento de churrasco, né? Sim. A faca, tal, com o nome e tal. O cabo... o couro. Cromado, Sabe o que isso me faz lembrar? Mas é uma faca. Que corta, dependendo da lâmina, do mesmo jeito que qualquer outro. Me faz lembrar, Rodrigo, um texto que tu fez sobre tuning. Tuning, perfeito. Tunar, até tá meio fora de moda, né? Eu acho que já teve... Já teve mais. Mas ainda tem, né? Ainda tem bastante. Que é você deixar... Personalizar quase
Acho que isso veio muito descaracterizar totalmente o com a carro. franquia do Velozes e Furiosos. Eu acho que isso veio muito ali com... né? Naquela época. Mas tem bastante, ainda tem bastante. Esses tempos, agora, quando eu voltei a procurar carro, na verdade, né? Que tu acaba encontrando, assim, umas coisas na internet, assim, que nem tu acredita. Meu Deus, como é que esse cara fez isso com o carro, né? E vai muito nessa linha, assim, também, né? De personalização, de identificação com o carro, né? Muitas vezes o carro perde até valor de mercado, porque o cara mexe tanto que não vai vender mais aquele carro, né? Daquele jeito. Só que é a marca dele, né? Ele tem certeza, quando ele passar pelas ruas, as pessoas vão... aquele ali é o carro do fulano. Tem um criador de conteúdo, eu nem sei se ele tem muitos seguidores, mas eu sei que alguns vídeos dele bombaram no Instagram. Que ele faz uma sequência de vídeos falando como transformar um Uno num carro de luxo, uma coisa assim. E ele personaliza o carro, porque eu não lembro direito, mas tipo, coloca retrovisores eletrônicos, câmera de ré. Ele pegou um Uno e, claro, ele aproveitou um hype para ganhar conteúdo, para ganhar seguidores, para ter mais like e tudo mais. Mas eu imagino que boa parte das pessoas que personalizam o carro assim para ficar com a sua cara é porque ele não tem condição de comprar um veículo de um valor mais alto que seja mais exclusivo. Então, a forma que ele tem de garantir exclusividade é deixando um carro simples com características que não são próprias do veículo, né? Exatamente. Nesse texto do Tune, tu lembra o que é que tu deu um exemplo? Foi nesse que tu deu um exemplo que tu estava andando e... Sim. Na verdade, eu fui fechado. Né? Foi, exato. Eu fui fechado por um carro numa via em Porto Alegre. E aí o cara se distanciou, assim, eu fiquei de longe, assim, observando o comportamento dele, né? Ele fechava e cortava e mudava de pista e ia costurando, assim, enlouquecido, né? Eu digo, cara, o que esse cara... Será que tá com pressa? Né? Fiquei curioso, né? E aí eu fui indo ali na minha, ali, devagarinho. E aí uns 2, 3 semáforos adiante eu encontrei ele de novo. Parei do lado dele. E aí eu fiquei olhando pro carro, né? Fiquei olhando assim, mas não com nenhum julgamento, nem nada assim, mas para tentar entender, né? Quem era e por que tinha feito aquilo. Nem enxergava quem estava dentro do carro, porque o vidro era tão escuro, né? E aí daqui a pouco o cara baixou o vidro assim e ele fez assim para mim. O que é, meu? Tá olhando? Aí eu digo, oi? Eu baixei o som assim que eu não ouvi direito o que ele tinha. Como é que é? É que tá olhando, meu. Aí eu digo, ih, cara, eu sou casado. Tipo assim, larga de mão. E aí ele fechou o vidro e saiu de novo. Daquele mesmo jeito, né? Enlouquecido, assim, transtornado. Aprendi algo com o Rodrigo aqui hoje. E agora eu fui fechado. Fui fechado. Agora o cara fica... né? Agora eu fico pensando nisso, né? E como é comum, né, cara, isso hoje, né? Automóvel é uma realidade, né? Tem um livro... eu não sei se tu leu Apocalipse Motorizado, não? Não, acho que não. Não tô lembrado. Ele tem até o subtítulo, eu anotei aqui, Apocalipse Motorizado. A tirania do automóvel em um planeta poluído. E a ideia dos organizadores dessa obra foi de dizer o seguinte, o carro, e nem é tão novo assim, porque eu li, quando eu estava fazendo dissertação de mestrado, eu defendo em 2012, então é mais de... Vou procurar. Eu tenho até o PDF, eu te mando. Mas eu tenho o físico também, que o livro para mim eu gosto na mão. De pegar. Sabe? E ele traz assim uma visão que certamente muitas pessoas vão entender como radical. Que o automóvel é um mal. Aí ele fala das questões não só da perda da qualidade de vida, ambiental e tal. E eu venho esses anos todos sempre refletindo, sabe, Rodrigo? Será que a gente precisa demonizar o automóvel? Será que o automóvel
e os veículos motorizados, de um modo geral, são de fato vilão? Ou será, na tua opinião, que o uso é que é o maior vilão? Então, Tem gente que comprou um carro, vai comprar pão ali na esquina, agora somente de carro, né? eu digo sempre, eu luto por uma cidade que as pessoas possam usar o automóvel, mas por opção, não por falta de opção, né? Eu tenho um carro, tenho, né? Mas se eu quiser ir de ônibus para o trabalho, tem um ônibus que passa na frente da minha casa. Se eu quiser ir de bicicleta, tiver um dia bonito, eu pego a bicicleta, vou pedalando. Se eu quiser ir a pé, né, morar próximo o suficiente, posso ir também, tiver com tempo, entendeu? Agora, eu morar num local onde eu não tenho opção nenhuma outra, eu precise necessariamente do carro, e se eu não tiver o carro, eu não tenho como ir trabalhar, esse é o problema, entende? É a coisa da ferramenta, né? Eu acho que a solução para o carro, e eu espero também estar vivo para ver isso acontecer aqui no Brasil, seria o compartilhamento. Né? As pessoas ainda têm muito aquela coisa de posse, né? Não, o meu carro, eu quero ter o meu carro. Né? Quando, na verdade, eu poderia... A maior parte, isso é comprovado, né, estatisticamente, através de estudos, a maior parte do tempo os carros ficam parados. Né? Sim. A gente usa o carro 1, 2 horas por dia, o restante do dia ele fica parado. Então, por que não deixar esse carro rodando com outras pessoas? Né? Eu acho que essa seria uma boa solução. Tem uma coisa que a gente chama de uso pendular. Então, eu saio de casa, vou para o trabalho e volto para casa. Teoricamente, é óbvio que existe aí um leque de variáveis, mas teoricamente, esse trajeto, casa, trabalho, casa, ou casa, universidade, casa, poderia ser feito de outras formas, através de transporte público, ou através de meios não motorizados. Porém, também meios motorizados, existem estudos do antigo J-Pot, que não existe mais, que só é confortável para pessoas que não são atletas, digamos, pedalar até 5 quilômetros. Aí quando a gente fala da integração modal, ou integração intermodal, que é você... faz trechos diferentes. Tipo, eu trabalho Por exemplo, vamos pegar meu exemplo aqui. Eu moro a 23 quilômetros daqui. É relativamente distante, apesar que eu não pego congestionamento. Então, para mim, é bem tranquilo. 23 quilômetros para ir e voltar de bike, nem para mim, nem para a maioria da população, acho que é legal. Mas vamos imaginar que a 5 quilômetros da minha casa tem um terminal em que eu possa, 2 opções, ou embarcar com a bicicleta e vir até meu trabalho, para no retorno eu descer lá e fazer o percurso de bicicleta, ou deixá-la de forma que eu consiga encontrá-la no meu retorno. De preferência. Pois é. Então, só que eu acho que a nossa sociedade ela está construída mesmo pelo uso individual. Assim, eu quero resolver o meu problema individual, tal. E aí? É interessante pensar sobre isso. Em muitas palestras que eu dava, a gente interagia ali com o público, né, falando dos problemas do trânsito e tal, e usava a técnica da varinha mágica. Né? Agora imagine que eu tenho uma varinha mágica, tá? Eu vou conceder essa varinha para um de vocês e vocês vão me dar a solução para o trânsito. Aí Caramba! A gente, aqui para ti, qual é a solução para o trânsito? Para mim é tirar todos os semáforos. Ótimo. E para ti? Não, para mim é alargar as vias. Beleza. E para ti, qual é a solução? Para mim é mais túneis, viadutos. Ok. E qual de vocês veio de carro trabalhar hoje? Não, eu vim de ônibus. Eu vim andando, vim de transporte público. Ou seja, essa questão da primazia do carro está tão enraizada. Até para quem não usa. Até para quem não usa. Elas acham que a solução
é dar mais fluidez pro transporte individual. Né? Tem uma questão que eu vejo na fala de vocês dois agora, que é cultural, não adianta, né? Cultural. E assim, tu pega, por exemplo, tu dá a varinha mágica, né? Tu fala assim, pô, tá todo mundo... Tu pegar pra qualquer um. Tá com o teu carro, confortável, carrão, mas estás na fila. Uhum. Se fosse para trocar por estar no ônibus e não ter fila nenhuma, né? Porque assim, o que eu vejo, né? Usando os dois exemplos, a do Carlão primeiro, da bicicleta. Não é nem só a distância, é a questão geográfica, né? Também. Porque às vezes 2 km pode ser, tipo, Sim. se eu moro na Lagoa e trabalho no Córrego Grande, só atravessar e descer e subir aquele morro não dá. De bike não dá, não tem. Então assim, eu falo desse exemplo, Carlão, porque eu lembro que em 2000 eu estava na pós ali, 11 ou 12, a prefeitura de Florianópolis contratou um palestrante de Amsterdã para falar sobre trazer o uso da bicicleta lá para cá, tá ligado? E aí eu lembro que eu fiquei um pouco assim, tudo bem, é sempre bom trazer uma experiência nova, mas eu falei assim, não é a nossa realidade. Floripa não tem essa realidade. Né? Floripa, ingleses, no norte da ilha, é uma cidade. É uma outra cidade, que fica a 35 km do centro. Né? O sul da ilha, pro centro, né? O Carlão conhece bem lá, então sabe que não é a mesma realidade. Então, assim, não é tão fácil, né? É uma capital onde todos os serviços do estado fica praticamente no centro da cidade, numa ilha. Então, não estou falando só dos serviços municipais, serviços do estado. Secretaria de Administração. Hoje não, hoje tem um pouco no continente, um pouco mais lá para o norte, na SC401, eles dividiram um pouco, né? Mas mesmo assim, com um acesso à ilha. Tem 3 pontes, mas no mesmo lugar. Não é uma ponte no norte, uma ponte no centro. Todo o acesso é o centro da ilha, né? Então, esse é um exemplo, né? E o outro é essa questão dessa sensação, né? Porque eu lembro que nesse mesmo ano foram feitos 4 elevados. Melhorou rápido, né? Foi na hora que ficou pronto, melhorou. Mas 2 anos depois. Sim, então, assim, ele dá aquela sensação. Tu cria demanda, né? Meu professor do mestrado dizia o seguinte: você planta novas vias, colhe congestionamento. Exatamente. É bem isso. Essa tua fala me lembrou de duas coisas, né? A primeira é um projeto antigo, né, que existe em Porto Alegre, que ora está mais em voga, ora está mais esquecido, que são os portais da cidade, né? Que nada mais é que uma baldeação, né? Já teve uma tentativa lá nos anos 80 de baldeação em Porto Alegre, foi um horror porque, enfim, não se tinha a estrutura necessária nem a tecnologia, né, que a gente tem hoje para fazer isso, que é o quê? Hoje em Porto Alegre, imagina que tu tem, sei lá, 300 linhas de ônibus, tá? Uma em cada bairro, que atende um bairro diferente. E essas 300 linhas de ônibus, elas vão todas para o centro da cidade. Então, tu tem uma sobreposição gigantesca de linhas, né? Muitas vezes tu tem, e isso me aconteceu uma vez, certa feita, eu estava buscando minha esposa, que trabalha no centro da cidade, estava de carro, e aí, enquanto a gente voltava, eu olhei para o outro lado da rua, assim, tinha uma fila enorme de ônibus, assim, cada um com meia dúzia de pessoas dentro. Né? Aí eu disse, olha só que absurdo isso, cara. Se tu botar toda essa gente aí dentro de um ônibus, acho que tu não enche um ônibus. Aí ela, tá, mas qual é a solução para isso? A solução é tu fazer um terminal lá na Zenha, lá, que é, sei lá, uns 5, 10 quilômetros do centro, e fazer uma baldeação. Bota todas essas pessoas uma dentro. Linha circular. Uma linha circular que vai ao centro e volta, né? Alimentadora, né? Eu fiz um trabalho uma vez que foi de Estocolmo, né? Porque em Estocolmo não entra veículo, automóvel no centro. Tem um estacionamento, tu bota no estacionamento e todos os ocupantes do veículo pegam o ônibus e aí circula pelo centro todo mundo sem pagar nada. Exatamente. Não é só o motorista, o dono do carro, qualquer ocupante que deixou. Essa é a ideia. Então, na época ou o pedágio urbano, né? Que aí é bem mais antipopular, como Londres. Isso. Quer entrar, beleza. Quer ter acesso, mas paga. Mas vai pagar. É uma taxa de... Como é que eles 8 libras, né? Não, eu não sei o valor, o nome. Já se propôs isso em Porto Alegre também. É uma taxa de... Qual era o compensação? Isso, é uma espécie de pro compensação. Transporte público, né? Isso, exatamente.
E aí a minha esposa, não, mas aí eu ia ter que descer do ônibus, que eu tô sentada. Daí. Eu disse, tá, mas tu prefere ficar sentada num ônibus, fazer um trajeto de 2 minutos em meia hora, ou tu prefere ficar de pé em 2 minutos? Eu prefiro ficar sentada. Bom, então aí não tem muito o que fazer. É. E quando tu falou essa coisa do... Tu falou a pessoa no congestionamento... Enfim, eu me lembrei, tu falou numa fala tua, o seguinte, estima-se, não tem pesquisa, estima-se que 20% dos usuários de automóvel do mundo são usuários cativos do automóvel. Tipo, se faz essa pergunta, tu prefere deixar teu carro em algum lugar e pegar um transporte público e com isso ganhar 20 minutos no teu deslocamento ou continuar no automóvel, mesmo 20 minutos a mais? Prefere continuar no carro. Mas eu acho que isso é por causa das experiências. Sim. Porque o que faz a nossa cultura é a nossa experiência. Não é à toa que quando tu pega, né, tu já foi para Portugal. Não sei como é que é o transporte público, mas tu vai para a Europa. Todos os meus amigos que foram, quando voltaram, falaram, porra, cara, tem um horário ali. Ele chega no horário que tá ali. Tem um reloginho ali falando, vai chegar em 3 minutos. Deu 3 minutos, ele tá na frente, parado. Tu entrou nele, ele vai dizer que hora vai parar no outro ponto lá. Ele para naquele horário. Então, tu sabe... Curitiba fica impressionado de fazer isso. Não sei se continua assim, Porto Alegre também. Então, cara, é tipo... Quando vai pra fora, assim, os amigos falam, pô, lá funciona, lá não sei o quê. Pô, se fosse aqui, lá, se aqui fosse igual lá, tipo, né? Então, é porque é a questão da experiência, né? E eu vi no Instagram, desculpa, Rodrigo, um site que você coloca lá o nome da sua rua e ele dá uma pontuação do nível de serviço. Tipo, eu vi o cara colocou lá... Sobre isso esses dias. Foi? Sério? É o Walk Score, né? É, o Walk Score. Aham. Fala o que tu ia falar se tu não esqueceu e depois fala disso. Eu vou falar porque tem a ver com isso. A outra coisa que me lembrou, essa tua fala, é sobre uma ideia, né, que um paisagista, um arquiteto, ele é francês, se não me engano. Ele criou, que chama-se Cidade de 15 Minutos, que é justamente descentralizar as cidades, né, de forma que as pessoas, independente de onde elas morem, elas têm, num raio de 15 minutos andando, acesso a tudo que elas precisarem. Seja emprego, escola, saúde, lazer, né? E foi o que eu vivi, basicamente, nesses 2 anos que eu morei nessa região mais central, né? Era uma cidade de 15 minutos, porque eu tinha tudo que eu precisava ali nesse raio, né? E esse score de caminhabilidade, eu conheci, na verdade, esse termo semana passada, que eu estava acho que eu estava indo no mercado ou buscar minha esposa no serviço, não me lembro. Sei que eu parei num semáforo próximo e como a gente está em época de eleição, né, o pessoal com as bandeirinhas e tal, entregando santinho na esquina, se aproximou um rapaz comigo, de mim, com os panfletos na mão. Eu pensei, de que candidato deve ser, né? Aí abri a janela, ali veio, boa tarde, senhor, não sei o quê. Me entregou, era um banner de um empreendimento imobiliário que estava sendo construído ali próximo. Eu digo, que legal, vou deixar aqui para eu ler depois, né? Aí cheguei em casa, comecei a ler, né? Interessante e tal. E aí atrás, onde tinha um mapa do empreendimento, tinha um balãozinho, assim, com esse score, né? Dizia assim, Walk Score 95. Tipo, que troço é esse, né? Walk Score, de onde é que saiu esse score, né? Quem é que inventou isso? Fui pesquisar, né? Aí fui pro Google, botei Walk Score, o que é. Então, nos Estados Unidos foi criado, principalmente pro meio ali imobiliário, né? Um score que é calculado a partir de diversos serviços, acesso, que você consegue rapidamente acessar. Exatamente. De um score de 0 a 100, o quanto cada região é pontuada, né?
E eu digo, olha que interessante isso, cara. E já fui logo pesquisar a minha casa, onde eu moro hoje, né? 85. Muito Porque bom. é bom, né? Não é os 95 desse empreendimento, né? Porque, apesar de ser na mesma avenida, a minha avenida, a avenida onde eu moro, ela é cortada por outras 2 grandes avenidas, né? E esse empreendimento ele era bem próximo, menos de uma quadra de uma dessas avenidas. E a casa, o apartamento onde eu moro hoje, ele é bem no meio dessas 2 avenidas. Entendi. Então ele é mais distante, né, de todas essas oportunidades que eu encontro nessa avenida. E aí a minha esposa, consulta o nosso lá da Cidade Baixa, que é essa região central onde eu morava, né? 99. Caramba! Eu digo, olha aí, viu? Então eu achei um termo Sabe muito qual interessante. é o da minha lá, onde eu moro? 27. Nossa. Porque eu moro no Ribeirão da ilha, é onde tu vai ficar hospedado. E transporte público Não existe. existe, mas com intervalo Meia relativamente hora, 40 grande. minutos. Relativamente grande. E, tipo, lá é uma rota gastronômica. Então, tipo, tu não morre de fome e tu come as melhores comidas que tu possa Mas que é imaginar. uma farmácia. Uma farmácia já é um pouco mais... Por exemplo, de onde eu moro até uma farmácia é um pouco distante. É no bairro, mas é um pouco 3 distante. quilômetros. Tem- Só de carro. Só de carro. Enfim, mas eu fiz essa opção porque lá é um bairro extremamente agradável, calmo, muito tranquilo. Com exceção do final de semana, porque como é uma rota gastronômica, aí Sim, tem muito muito turista. visitante. É o pôr do sol mais bonito do Brasil. Ganhou do Guaíba, na minha votação interna, tá? Na minha também. Não, porque eu dizia, o pôr do sol do Guaíba é o mais bonito do mundo. Mas depois que eu vi lá do Ribeirão. E aqui, esse bairro aqui, é um bairro que é muito central para os convidados, para, enfim, Fácil acesso. para o trabalho. E como eu consigo trabalhar de casa também, então eu fiz essa opção. Mesmo não, eu gosto de trabalhar perto, aquilo que tu falou, eu gosto, mas eu não tinha como ter o melhor dos 2 mundos. Sim. De ficar próximo do meu trabalho E ter a tranquilidade. e ter a tranquilidade. Ou uma coisa ou outra. Então, eu fiz essa questão opção. de prioridades, né? Esse tempo, eu fiquei 5 anos sem carro, né? Por opção também. E as pessoas me perguntavam, né? Tá, mas como é que tu te vira, né? Tu conseguiu, tal, não sei o quê. Eu disse, cara, a minha experiência é essa. Né? Para mim, serviu. Não tive problema, tal. Agora, daqui a pouco a pessoa tem algum problema de horário, né? Tem mais filhos, né? Tem filho pequeno e tal. Não é para todo mundo que vai servir. Para sem mim dúvida. serviu. Agora, se vai servir para todo mundo, provavelmente Eu não. acho assim que ter um automóvel, eu acho que é uma coisa que eu não deixaria de ter. Já pensei, eu acho que eu até te falei isso. Porque quando você vê alguém que está vivenciando aquilo, você se encoraja, né? Pô, Sim, se ele não, consegue, eu é vou possível e tal. Mas eu acho que tem muita gente aí que a gente dá uma opinião como essa, que tu falou, é a tua realidade, muita gente diz assim, isso é um absurdo, é impossível, porque ela está pensando na condição realidade dela, dela, na realidade dela. Mas, na minha realidade, ir para um cinema, ir para um restaurante, ir à praia, é óbvio que dá para fazer de outras formas, mas na minha realidade, eu quero ter meu carro para ir. Agora, eu adoraria ir e voltar para o meu trabalho caminhando, não precisar do carro, poder ir na padaria, assim, perto, enfim. E uma coisa assim, Rodrigo, que eu acho é que a gente ainda tem uma veneração. Com certeza. Com certeza. Né? Uma veneração pelo automóvel. E isso é que traz, na minha opinião, essa compra desenfreada. Nós pagamos automóvel muito caro, né? Veículos fabricados no Brasil chegam a ser mais caros aqui para a população brasileira do que na Argentina, porque não seria tão competitivo lá com os valores daqui. E nós pagamos também por praticamente lixos, né? Comparado aos carros, Sim. aos mesmos modelos, né, que são vendidos no interior. Tem uma fala que aí entra nesse... quando a Harley veio para Florianópolis, a Harley, a, 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 Harley,
Motor Repórter. Que ele foi lá tal, e o presidente da Harley no Brasil, eu não me lembro se era do Brasil ou nacional, mas estava aqui e tal. E a pergunta foi, tipo, por que uma Harley aqui custa tal valor e nos Estados Unidos custa tal? Aí, tipo, eu imaginava de tudo. Eu imaginava, tipo, imposto. Eu imaginava... Sabe qual foi a resposta? Porque vocês pagam. Ele falou na cara. É sério? Porque o Brasil paga... Eu nunca imaginei. Isso é um executivo, é? É. Claro que eu sei que tem um imposto. A gente sabe disso. Claro. Mas o cara foi... E eu acredito que é por isso, sabe? Não, carro é isso. Inclusive, nas minhas aulas, eu sempre falo, por que carro no Brasil é tão caro? Aí 90% fala, carga tributária. Aí disse, ó... Só isso, será? Até que é alta, realmente. Sim, sim. Mas o que faz o carro ser caro no Brasil é a margem de lucro. E aí, eu sempre explicava, ó, vocês estão fazendo esse curso aqui, quanto é que custa? Sei lá, R$200. Aí imagina que eu passo a oferecer por R$300 e a turma tivesse cheia. Aí eu, pô, se R$300 a turma tá cheia, se eu cobrar 400 e a turma continuar cheia, por que eu vou vender por 200? Ou seja, é o que acontece. E tiver fila de espera ainda. Pois é, cara. Isso é um fenômeno que eu não sei se é mundial, mas a gente tem um efeito que é fila de espera. Tu sabe se isso é mundial, Rodrigo? Porque iPhone é mundial, iPhone, fila de espera. Eu acredito que sim. Mas a coisa da diferença, né? De qualidade do produto que a gente compra aqui para o que a gente compra lá fora, é comprado lá fora, é imensa, assim. Eu tenho um amigo que há uns anos atrás ele foi para Paris e ele disse que ele queria dirigir na Europa, né? Eu quero dirigir na Europa. Pagou lá, fez visto lá e toda aquela documentação lá para dirigir na Europa. E aí ele foi numa locadora. E disse, me vê aí o carro mais barato aí que vocês tiverem, né? E aí o atendente ofereceu um Clio para ele. E ele pensou, um Clio, né? Deve ser acostumado com Clio brasileiro, né? Diz que chegou um carro lá que ele olhou e disse, o que é isso aqui, cara? Parecia um Megane, né? Porque tinha computador de bordo, e tinha sensor disso, sensor daquilo. Eu disse, tá, mas esse aí é o mais barato, tem? E aí a moça, sim, esse é o mais barato. E um carro top de linha. Eu lembro do Clio quando veio pro Brasil, porque eu era bem pequeno, cara. Eu tinha acho que uns 13 anos. E a chefe da minha mãe comprou o Clio quando foi lançado, o primeiro Clio. E era um carrão. E 2, 3 anos depois... Já apelaram. Já era com maçaneta e tal. Cara, é tipo o primeiro, assim, ó. Tu nem tem que pesquisar, porque era incrível, assim. Depois já veio... Aí mudou um outro modelo que já veio sem um monte de coisa, sabe? Eu acho que foi um lançamento... Apesar que o Clio, aqui no Brasil, foi um dos poucos na categoria que tinha airbag bem antes de ser obrigatório. Né? Ser obrigatório. Mas isso que tu contou do teu amigo foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu aluguei já aqui, no Brasil. Achei até um preço bem legal. Só que depois, para botar um seguro, aí eu vi porque era tão barato. Mas eu optei pelo seguro total, para não ter problema. E foi exatamente isso. O mais barato. Aí tinha lá, tipo, você não escolhia. Você escolhia o grupo mais barato, a categoria e tal. Quando eu cheguei lá, e aí eu não acreditei quando eu vi Clio. Não isso aqui não pode ser. Porque quando eu vi de frente, exatamente, eu achava que era um Megane. Os caras fizeram um upgrade pra mim, que legal. Pois é. Aí, quando eu vi atrás Clio, aí eu, bicho, é muito diferente do padrão que a gente tem lá. E pior, Rodrigo, tu tá falando disso aí, eu me lembrei que eu fiz um vídeo, até naquela abertura do Maio Amarelo na Assembleia. Assim que eu cheguei aqui, Paulo sugeriu meu nome, o pessoal convidou a abertura do Maio Amarelo na Assembleia Legislativa aqui do Estado de Santa Catarina, e eu falei do Onix, que parece que foi corrigido, mas durante proteção lateral, ele era nota 0, né? De 0 a 5.
Tinha até um memezinho que circulava, né? Com o bonequinho de Crash Test se segurando para não entrar. Aí, sabe o que me chamou a atenção, Rodrigo? Que esse corte dessa participação minha, eu postei nas minhas redes sociais e gente defendendo. Os haters. Mas aí é mais do que hater, na minha opinião. Como é que o cara te critica por você falar de uma realidade de um carro? Provavelmente é o que ele tem, né? Ah, não, claro. Aí tu tocou na ferida, né? Ai, caramba. Como assim? Pra falar mal do meu carro? Do meu carro, É mais ou menos como o cara lá que me cortou a frente. Ou ele tá querendo vender o carro e fala, puta, o cara acabou com a minha venda. Desvalorizando. Como se estivesse criticando a ele, né? Rodrigo, a gente tá indo pra reta final aqui. A gente vai ter ainda a pergunta que a gente abriu caixinha. Vou pedir para Guto daqui a pouquinho fazer 2 perguntas, mas uma curiosidade minha. Aqui nos bastidores eu te perguntei qual era a tua jornada semanal de trabalho, porque tu é servidor público, apesar de ser intelectual, escritor, enfim, criador de conteúdo. E quem me conhece sabe que eu deixei o serviço público. Dava para eu conciliar. Não agora. Depois que eu tô aqui, minha produção de conteúdo aumentou bastante, mas até então eu conseguia conciliar bem a produção de conteúdo com a minha presença no serviço público como servidor do Detran de Pernambuco. Mas chegou uma hora que estava me faltando o que para mim é o mais importante na vida, que é a liberdade. Mas tu tá dizendo que dava para conciliar. Mas eu não podia me mudar como hoje. Eu não podia fazer uma viagem para dar uma palestra como eu vou fazer em breve. E tomei essa decisão de deixar o serviço público. Eu não sei se esse é um assunto delicado para tu, mas assim, apesar de tu hoje estar praticamente dividido metade do dia no serviço público, metade com as tuas coisas, passa na tua cabeça assim, porque eu me sentia vocacionado para o serviço público, te confesso. Quando alguém diz assim, mas essa decisão de ter saído, pedido exoneração, tu passou num concurso público, era muito mais pelo meu apego ao trabalho do que necessariamente a ter um salário garantido para o resto da vida. Também tinha essa questão, mas deixar o serviço público foi... Isso passa na tua cabeça? Todos os dias. Né? Todos os dias. Inclusive, o meu plano originalmente era me formar para deixar o serviço público. Né? E já estou formado há quase 10 anos e continuo lá ainda, né? Porque apesar de ter essa certa segurança, né? O serviço público ele acaba te engessando muito, né? Não tem essa liberdade nem no sentido geográfico, né? De locomoção, sim, que é uma coisa também que eu sonho em poder trabalhar de qualquer lugar, né? E nem no sentido de criação, né? Eu sou um cara muito criativo, né? Muito inovador, eu estou sempre com uma ideia nova. E inovação, às vezes, no serviço público soa como uma ofensa, né? Tu fala, tive uma ideia, então, fala baixo aí, não fala isso. Não, e alguém vai dizer assim, mas isso aí já tentaram. E de novo, lá vem o Rodrigo de novo com essas ideias dele, sabe? Então, isso é uma coisa que me frustra muito, assim, né? Coisa que no meu serviço, né, como autônomo, eu não tenho essa limitação, né? Eu vou lá e crio, tive uma ideia, vou lá e implanto, né? Deu errado, beleza, né? Volta atrás, mas no serviço público isso é muito engessado. Mas tu pensa isso todo dia, mas tipo, acha que isso pode se concretizar? Ou... Tô trabalhando para isso, né? Tô trabalhando para isso. A minha... É mais do que uma vontade, é um plano. É um plano. O meu plano é viver de palestra, né? Eu gostaria de poder me sustentar só com palestras, né? Inclusive, a gente está aguardando aqui a maior autoridade na nossa área de trânsito em palestras, né? Roberta Torres. Estamos aguardando, Roberta, você aqui, tá? E sabe, quem sabe tu não vem por aqui, pra Floripa. Olha, que eu vou te falar. Porra, bicho, cheguei aqui, encontrei Paulo, também a gente é
planos, e assim... O Guto que E a gente executa. O Guto que aguenta, o Guto e o Gustavo. O Guto e o Gustavo que aguenta. É muita ideia. E assim, hoje a gente aqui produz... A gente tá gravando em setembro. O nosso canal fez 6 milhões e 100 mil visualizações em agosto. Isso é recorde. Porque a gente idealiza, planeja e executa. Que é o que falta muita gente. Eu diria, Rodrigo, que 90% das pessoas que querem ter uma produção de conteúdo, viver do seu trabalho de forma criativa, e aí eu estou falando para um público que está na nossa linha, que conhece do conteúdo, que, enfim, né? Porque às vezes as pessoas gostam de generalizar. É claro que o que tu queres para a tua vida, a vida que eu estou levando hoje, não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Mas 90% das vezes é só executar. A pessoa fica muito no planejamento. Eu adoro uma expressão que é fazejamento. Troque o planejamento pelo fazejamento. Porque a gente planeja tanto que, na nossa cabeça, para executar, tem que o que a gente planejou sair exatamente como a gente queria. E quando não sai, a gente entende que não é para executar. Só que dá para executar no meio do planejamento, corrigindo rota. Opa, não era bem assim, mas eu adoro uma frase, até mandei fazer uma camisa, Guto fez uma arte maravilhosa, que é o seguinte: ou dá certo o que tu quiser, ou dá certo, ou aprende. Não é aprendizagem. Tu ganha de qualquer jeito. Ah, mas, poxa, pensei, deu errado. Pior é pensar e não tentar. É verdade. E aí, cara, se um dia tu tomar essa decisão, sinceramente, tu é um cara que eu teria o maior prazer, orgulho de estar junto, sabe? Em projeto que eu gosto de estar junto. Eu não gosto de... E eu te falei, né? Os planos aqui do manual é de ter gente que, claro, tem visão de mundo parecida, que seja ético. Tem alguns critérios, né? Para estar na família Manual do Trânsito como eu. E é óbvio que tu preenche todos eles. Então, Vamos estudar essa proposta aí. Já se sinta convidado, meter a mola. Podemos ir para a pergunta? Podemos. Vamos pedir para Guto fazer. A gente sempre abre uma caixinha no Instagram e fala, hoje o nosso convidado é fulano de tal, parará. Tu chegou a ver, não? Tu estava em viagem, né? Não. Acho que tu nem viu. É que, na verdade, era para eu ter soltado mais cedo. Não peguei o celular hoje na mão. Guto vai fazer aí 2 perguntinhas, Guto. Seleciona aí pra gente. Vamos lá. Opa. Pode ir. Por que tantas pessoas despreparadas estão sendo aprovadas na avaliação psicológica? Pode fazer. Tem outra? Temos sim. Que ele já emenda e responde as 2. As pessoas enxergam os motociclistas diferente porque não estão dentro de uma casca de metal? Epa, boa pergunta. Boa. Eu acho que esse aí te segue. Então, primeiro a questão da formação, né? Essa é uma das minhas grandes críticas, né, nesse primeiro livro, né? Não só quanto à participação do psicólogo, né, na formação, que muitas vezes acaba sendo muito atrelada à testagem, né? Mas há uma gama enorme, né, de outras possibilidades de atuação do profissional nessa área. Mas como do processo de formação como um todo, né? Eu acho que é um processo que já passou da hora de ser revisto, né? Enfim. E essa crítica, que muitas vezes até é mal interpretada por alguns colegas, né? Já foi até mal interpretada por alguns colegas da área, não é uma crítica ao trabalho em si, né? Não é que o trabalho esteja sendo mal feito ou que os profissionais não são capacitados, né, suficientemente para isso, mas a forma
como o profissional é impelido a fazer esse trabalho, né? De uma forma quase fabril, né? Tu tendo pouquíssimo tempo para avaliar esses candidatos, um número X de candidatos por dia, né? A remuneração dessa avaliação, que é ridícula, né? O psicólogo quase tem que pagar para trabalhar. Então, acho que é uma série de coisas que teriam que ser revistas, né, para a gente aprimorar esse processo de formação de condutores. E quanto ao motociclista, é um problema, eu acho que é bem mais complexo, né? A gente falava sobre a qualidade do transporte público, né, versus essa cultura, né, da mobilidade individual, né? Então, no Brasil, a gente tem, dentre outros problemas, né, esse problema da terceirização, né? Eu não tomo para mim uma responsabilidade que deveria ser minha como cidadão, né, enquanto usuário, né, de cobrar as autoridades competentes por um transporte melhor. O que eu faço? Não, eu dou meu jeito. Eu vou lá, eu guardo uma graninha, muitas vezes eu troco o dinheiro da passagem, que é quase o mesmo, financio uma moto e aí eu né, resolvo meu problema. Ah, mas e o transporte continua ruim? Não, azar de quem precisa do transporte. Né? Eu tenho a minha motinha aqui, então está resolvido. Então, isso acaba gerando um ciclo, né? Não termina nunca, né? Porque o transporte perde cada vez mais usuários, né? Aumenta cada vez mais o preço, porque quem financia hoje o transporte público é o usuário, né? Não tem nenhuma outra fonte de financiamento. Não tem subsídio, Não tem subsídio nenhum. E o serviço piora cada vez mais, em compensação, né? Em contrapartida, sai cada vez mais gente, então é um processo que se retroalimenta. É verdade. Então é bem complicado. Rodrigo, a gente nem falou do teu outro livro, né? Pois é, dos Mas outros, né? Na verdade. Dos outros, Fala um pouquinho sobre Vamos cada um lá. deles. O segundo foi A Indústria, então, que é um livro que tem muito... Esse eu não li, confesso. Mas tem, né? Mas eu tenho. Quando fosse em Porto Alegre, eu te presenteei, né? Esse livro é um livro que eu devo muito à nossa amiga Valéria Penati, né? Que foi quem me estimulou, né? A produzir esse livro, que é uma profissional incrível e sempre abriu muito espaço, né? Não só para mim, mas vários outros agentes de trânsito, né? Do Brasil inteiro, né? A poderem falar, né? Sobre essa profissão e de certa forma desmistificar esse estigma, né, que tem em torno dessa profissão, que é tão importante para o trânsito, mas ainda é tão odiada. Ou seja, faz ali uma discussão sobre a indústria da multa, né? Sim, de forma indireta, né? E o terceiro, na verdade, é um compilado, né, de um concurso que eu criei ano passado, que eu chamei de Crônicas da Imobilidade, né? Então eu criei esse concurso não só para pessoas que trabalham na área do trânsito, né, mas qualquer outro profissional, né? Inclusive quem ganhou, isso me deixou muito orgulhoso, foi uma professora, né, que não é da área do trânsito. Já era escritora, mas não da área do trânsito. E as 20 melhores crônicas, então, viraram um compilado e a gente publicou esse livro. Então. Onde é que o pessoal encontra os livros? Estão todos disponíveis no meu site, né? rodrigovargaspsicoetrans.com, né? Tanto na... A gente vai deixar aqui na tela. Gustavo, bota aqui na tela o site. Rodrigo... E também vamos deixar na descrição. Beleza. rodrigovargaspsicoetrans.com. Tanto na versão física como na digital também. Redes sociais? Redes sociais, nas principais delas aí, Facebook, Instagram,
TikTok, ainda que timidamente. LinkedIn. Estamos... @ Rodrigo Vargas de Souza no Instagram. Rodrigo Vargas Psicologia e Trânsito. Né, Vai estar tudo aqui embaixo também. Tudo. Melhor. Lembra de mandar pra gente depois ali. No site também, o pessoal encontra todas as redes. Sim. Meu irmão, obrigado de verdade. Imagina, eu sou teu fã que de agradeço. verdade. Acho que tu tem uma contribuição muito grande para o trânsito brasileiro. Eu vim de carro, né, de Recife para cá. E quando eu cheguei, a primeira coisa que eu falei para Paulo foi, cara, tudo que eu vi só me fez pensar que a gente tem muito a fazer para não eliminar, que vai ser utópico, né? Mas reduzir que mães estejam chorando a perda dos seus filhos. Tem muita coisa. Eu acho que tu é um soldado nessa guerra contra a violência no trânsito. Com certeza. Obrigado por ter vindo de Porto Alegre para cá. E a recíproca é verdadeira. Valeu, muito obrigado. Paulo? Rodrigo, prazer te conhecer pessoalmente. Tem uma pessoa, além do profissional que a gente já conhece, do que a gente lê, né? Como pessoa aí, esse pouquinho tempo que eu estou te conhecendo aqui é incrível. As portas vão estar sempre abertas, então eu espero que a gente possa ainda gravar muito aqui. Com certeza. Tá bom? Muito obrigado pela presença aí. Obrigado. Eu que agradeço. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Se inscreve no canal. Nossa meta é de chegar a 700 mil seguidores ainda em 2024. Vamos chegar para depois dobrar a meta, né? Valeu. Valeu. Fechou?